dia! Hoje nós vamos abordar a revolta dos praeiros, bem como outros temas dentro do segundo reinado, que é o assunto das nossas últimas aulas, né? Já falamos sobre o golpe da maioridade, já passamos algumas atividades sobre isso, e hoje nós vamos fazer uma correção com explicação. Mas vamos lá. Revolta dos praeiros. Essa vai ser praticamente a última revolta ali do período regencial, entrando no segundo reinado, né? Aí nós temos aqui uma definição do que foi a Revolução Praieira, quem eram os grupos envolvidos, né, as camadas e os setores da sociedade que estavam envolvidos aqui na Revolução Praieira ou Revolta dos Praeiros. Vamos lá. Aconteceu no ano de 1848, liderada pelo Partido Liberal, foi a última revolta do Império e iniciou em Pernambuco. Programa praieiro era avançado, proclamação da República, então eles queriam uma proclamação da República, nacionalização do comércio, garantia de trabalho, voto universal, ou seja, todos deveriam votar, analfabetos também, liberdade de imprensa e reformas socioeconômicas. A Revolução fracassou em menos de um ano. A repressão governamental, a traição de vários líderes rebeldes. Então, a implacável repressão trouxe ordem pública e pacificação. Aí nós temos os primeiros anos do cenário político do segundo reinado, foram marcados por alguns resquícios da disputa política envolvendo liberais e conservadores. Vamos lembrar lá dos partidos, tá bom? Que vem se arrastando aí desde do primeiro reinado, período regencial, até agora o Brasil Império com, né, o governo de Dom Pedro II. Os primeiros que apoiaram a chegada de Dom Pedro II ao poder por meio do golpe da maioridade, se mobilizaram em uma série de fraudes nas eleições de 40. Então, em 1840, as eleições foram fraudadas, ou seja, roubaram. Na província de Pernambuco, um grupo anti-imperial contra o imperador Dom Pedro II realizava intensos ataques contra estruturas de poder vigente, era a estrutura de poder que estava em vigor, que funcionava no Brasil, por meio do jornal recifense Diário Novo. O órgão de imprensa instalado na Rua da Praia acabou deixando esse grupo liberal conhecido de praeiros, por isso Revolta dos Praeiros ou Revolução Praieira. Entre as bandeiras de luta do movimento praieiro, destacamos a defesa do voto livre universal, como eu já li, a liberdade dos meios de comunicação, a dissolução do poder moderador. Eles queriam acabar com o poder moderador. Então, quando se fala em dissolução do poder moderador, é extinguir mesmo, tá, gente? Acabar. Vou até deixar em vermelhinho aqui para que vocês saibam que é algo que estava chegando no fim. Vou grifar, deixar em itálico para que vocês possam entender. Ó. Dissolução do poder moderador. Acabar, dissolver, extinguir. No que tange os problemas da província pernambucana, os liberais exigiam a quebra do monopólio político das oligarquias agrárias, os grandes cafeicultores, e a nacionalização do comércio, na época fortemente controlado pelos portugueses. Então, essa nacionalização aqui do comércio, o povo brasileiro queria que o comércio fosse algo mais amplo e governado, não controlado só pelos portugueses, mas pelos brasileiros nascidos aqui. Então, essa revolta dos praeiros, a Revolução Praieira, deu muito o que falar, tá? É que nós temos os principais líderes da revolta dos praeiros, né? Joaquim Nunes Machado, né? Nós vamos ter ele também à frente, Pedro Ivo Veloso da Silveira, Antônio Borges da Fonseca e José Inácio de Abreu e Lima, que é o general Abreu e Lima. Então, esse grupo aqui, eles estavam com interesse em promover, né, a revolta dos praeiros. Vamos dando prosseguimento aqui.
Nesse mesmo período, o Brasil vai ter uma grande produção de café no segundo reinado. Então, a nossa economia, que sempre foi rural, agrária, né, ela vai continuar sendo, porém um novo produto vai começar a crescer e vai ter um grande desenvolvimento no nosso país, principalmente por conta da mão de obra escrava. Então, vamos tentar entender como que era a produção de café no segundo reinado e a sua organização econômica e social. Vejamos, a economia era voltada para exportação, então se produzia café para mandar para fora do Brasil e lucrar com isso. A mão de obra era escrava, então a partir da década de 1820, um novo produto de exportação começou a ser produzido, o café. Vamos lembrar que até então nós tínhamos a cana-de-açúcar, os grandes engenhos, e aí agora nós temos uma modificação na estrutura rural, né? Aos poucos o Brasil vai se tornando o país do café. Em poucos anos, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro. E aí nós vamos mostrar aqui para vocês como que esse grão aqui, né? Ele, que é o café, isso aqui é um grão de café já torrado, né? Que o café é uma frutinha, na verdade. Então aqui ele tá torradinho, bonitinho, o grãozinho do café. Então isso aqui, gente, era como se fosse moedas de ouro. Isso aqui movimentou muito a nossa economia, tá? E aí nós vamos ter uma questão muito importante. O Brasil, ele tinha uma forte mão de obra escrava. Como assim? A escravidão ainda era muito forte no nosso país. Porém, nós tínhamos umas pressões vindas de fora para que o tráfico de escravos acabasse. E quem é que estava pressionando o Brasil para acabar com o tráfico de escravos? A Inglaterra, isso mesmo. A Inglaterra ela queria que o Brasil deixasse de ter uma mão de obra escrava e passasse a ter uma mão de obra livre. E nós vamos ver o porquê desse interesse aí, né? Dessa pressão inglesa e fim do tráfico negreiro. Então, os interesses dos ingleses eram única e exclusivamente no capitalismo inglês e os das elites agrário-escravocratas brasileiros entraram em rotas de colisão. Então, isso não vai dar muito certo. O Brasil queria manter a escravidão e os ingleses que estavam cobrando ali, insistindo para que o Brasil abolisse, né, a escravidão, eles começam a bater de frente. Brasileiros, né, no caso, o Brasil e Inglaterra, eles não vão se entender muito bem. No caso, Portugal e Inglaterra, né? Então, no ano de 1831, lei antitráfico foi aprovada, mas em virtude da necessidade da mão de obra escrava, não era acatada. Ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Como assim? Como a Inglaterra exercia uma forte pressão no Brasil, então ela podia, inclusive, acabar, né, intervir por meio da força mesmo, da violência, acabar com o tráfico de escravos no Brasil, no ano de 1845, Bill Aberdeen, navios ingleses poderiam afundar navios negreiros no Atlântico. Então, Bill Aberdeen foi uma lei, né, inglesa como resposta à aprovação da tarifa Alves Branco, esta altamente protecionista. Então, os navios ingleses começaram a afundar os navios negreiros. Que navios negreiros eram esses? Eram navios piratas que vinham trazendo escravos para o Brasil. Mesmo com a Inglaterra pressionando para que o Brasil acabasse, extinguisse, né, o tráfico de escravos, o Brasil vai, em 1850, lançar a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim, né, ao tráfico negreiro. Só que a escravidão perdura por mais 38 anos, mas perde muita força. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela vai entrar em vigor em 1850, porém ficou conhecida também como Lei para Inglês Ver. Porque o que acontecia? A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia a entrada de escravos no Brasil. Porém, aquele que era nascido escravo aqui
no nosso país, ele permanecia na condição de escravo ainda durante anos à frente. Então, levou mais 38 anos para que a abolição acontecesse, ou seja, nós vamos ter outras leis que vão entrar aqui, né, tentando libertar esses escravos, mas que não deram certo. Então, relacione sempre a Lei Eusébio de Queiroz com essa lei aqui, Bill Aberdeen, tá bom? Uma lei inglesa com uma lei brasileira, vejam o que elas têm em comum. Agora nós vamos passar para uma correção da página 323, né? Então vamos lá. Observe a imagem a seguir. O que nós estamos vendo nessa imagem? Que pessoas aparecem trabalhando na colheita de café. Escravizados, entre eles homens e mulheres. Vamos separar a cor da pergunta e da resposta, né? Para ficar de forma bem organizada. Número 2. Na imagem, há duas pessoas encarregadas, né? Isso aqui tá no livrinho de vocês, tá, gente? Então, vocês vão lá no livro, copiem as perguntas no caderno. No caso, essa número 2 aqui, vocês vão fazer no próprio livro, fazer um círculo, identifique e circule essas pessoas, né? Então, na imagem, há duas pessoas encarregadas de fiscalizar o trabalho dos escravos. Identifique e circule essas pessoas. Então, vamos voltar lá na imagem, né? Deixa eu arrumar aqui. Ok, vamos voltar na imagem. Vocês vão vir aqui, ó. Essas pessoas, elas estão embaixo aqui dessa folha aqui de bananeira, né? E eles são dois feitores, eles estão vestindo um casaco azul, sapatos, diferentemente dos outros, dos demais que estão na imagem, que são os escravos, que estão descalços, né? E trabalhando. Então, eles estão vigiando o trabalho dos escravos. Na página 325, também vocês vão copiar a pergunta no caderno, tá? Copie a questão 3 na página 325, sempre mantendo uma ordem. E aí vocês vão colocar, né? A pergunta é: qual era a principal atividade econômica desenvolvida no Brasil na época de pico do tráfico de escravizados? Época de pico quando o tráfico está atingindo o auge, o escravo era a principal mercadoria que entrava e o café era a principal mercadoria que saía. Olha que louco, né? Isso aqui é um raminho de café e a frutinha do café caída aqui, né? Então, a resposta é a produção cafeeira. Então, qual era a principal atividade econômica desenvolvida no Brasil na época de pico do tráfico de escravizados? A produção cafeeira, ou a produção de café também está certo. Na página 327, nós vamos marcar com V para verdadeiro e F para falso. Então, prestem atenção que a correção vai ter um prosseguimento e nós vamos dar esse prosseguimento no próximo vídeo.